Nesse curso para iniciantes, você vai dar continuidade no seu aprendizado de como criar um aplicativo Android com o professor Marcos Duarte do canal Stack Mobile. Marcos Duarte é um dos parceiros especialistas que eu prometi que iria trazer aqui para o meu canal, como uma maneira de agradecer a você que me apoia se inscrevendo e deixando o seu like. Aprecio que é sem dúvidas a sequência de uma das melhores aulas de como criar um aplicativo Android aqui do meu canal. Lembrando que essa é a aula 2 e para assistir a primeira aula é só clicar nesse cardzinho que está aparecendo aqui em cima. Boa aula! Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar criando o nosso aplicativo Scala de PH. Na aula passada, a gente criou o layout completo da nossa aplicação. Ficou um layout muito elegante, muito bonito. Agora, nessa aula, a gente vai implementar a parte lógica na nossa aplicação. A gente vai dar vida ao nosso aplicativo, escrevendo códigos na linguagem de programação Kotlin e terminando a nossa aplicação. Então, vamos lá. O primeiro passo aqui é o seguinte. Para que a gente consiga trabalhar com os componentes que estão aqui no layout, por exemplo, para que eu consiga manipular essa caixa de texto, esse botão, trabalhar com essa imagem, para que eu consiga definir ações para cada componente desse que está aqui no layout, tanto ações quanto alterações, definir valores, eu preciso recuperar esse componente através do ID dele. Pode ver que cada componente desse daqui, a gente definiu um ID. Os componentes que a gente não colocou o ID são componentes que vão ficar estáticos, fixos no nosso layout. A gente não quer fazer nenhum tipo de alteração. Mas, por exemplo, a caixa de texto, o botão, a imagem, todos esses componentes, eles têm uma referência, porque a gente vai fazer alterações, vai definir ações para esses componentes. E para que a gente consiga trabalhar com eles, a gente precisa recuperar a referência desse componente aqui na lógica da nossa aplicação, na mainActivity.kt. A ActivityMain.xml é a parte visual da aplicação e a mainActivity.kt é a parte lógica dessa atividade. Tudo bem? Então é aqui que a gente vai implementar o nosso raciocínio lógico. Existem várias formas de a gente conseguir recuperar a referência de cada componente desse daqui e trabalhar com ele na nossa aplicação. Você pode utilizar o Find View by ID, que é uma forma mais antiga que você pode recuperar essa referência, ou você pode utilizar outras formas mais atuais. Eu vou estar utilizando o View Binding, que é uma biblioteca que a gente pode configurar no nosso projeto e recuperar a referência de uma maneira mais tranquila. E é uma forma mais atual também. Então eu vou acessar aqui o meu projeto. Eu vou vir aqui em Gradle Scripts, build.gradle a nível de módulo, a nível de app. Eu vou dar 2 cliques aqui. E aqui na parte de baixo, embaixo aqui de Kotlin Options, eu vou definir aqui o nosso método ViewBinding. Exatamente esse daqui, ViewBinding. Vou pressionar o Enter. E aqui eu vou passar essa variável booleana, que vai retornar verdadeiro ou falso. Eu vou passar aqui o enable e vai receber verdadeiro. Ou seja, eu estou ativando a biblioteca do ViewBinding no meu projeto. E para terminar, eu preciso sincronizar o nosso projeto. Então eu vou vir aqui em Sign New, eu vou sincronizar o projeto. Projeto sincronizado, eu posso fechar essa página. E aqui na mainActivity.kt, a gente vai conseguir recuperar a referência de cada componente. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é definir um evento de clique nesse botão aqui de confirmar. E para mim conseguir definir um evento de clique nesse botão, eu preciso recuperar a referência dele aqui na parte lógica. Então, para isso, eu preciso configurar o ViewBinding na minha mainActivity também. Então eu vou criar aqui uma variável privada, que vai ser do tipo latencyVar, que eu vou chamar de binding. E essa variável vai retornar o meu layout. Eu vou passar aqui o meu layout aqui, ActivityMainBinding. ActivityMain é o meu layout e binding o nome da biblioteca. Então a gente vai ter aqui o nosso layout dentro dessa variável binding. Se você colocar o mouse aqui em cima, você vai ver que essa variável ela retorna o meu layout. Aqui dentro do onCreate, eu vou fazer mais algumas configurações. Eu vou pegar aqui o meu binding, vai receber esse método aqui, ActivityMainBinding.inflate. Eu preciso inflar um layout.
eu vou inflar um layout através do Layout Inflator. Ou seja, eu vou conseguir pegar esse layout aqui, ó. Ele vai dar um Get Layout Inflator. E aqui no Set Content View, que é o método responsável por exibir esse layout para o usuário, a gente vai passar a nossa variável binding, que contém o layout da nossa atividade. E aqui eu vou dar um ponto root. E automaticamente ele já vai reconhecer que o nosso layout ele tem uma estrutura, né, de linear layout. Ele já reconheceu aqui o nosso layout. Eu vou pressionar o Enter aqui. Se eu utilizar a variável binding, que é o meu layout, e eu der um ponto, eu consigo visualizar todas as referências que estão nessa atividade. Eu consigo recuperar o ID de todos os componentes. Tá vendo aqui, ó? BT confirmar é o ID do botão, ó, button. O ID do edit número é um edit text. O ID das imagens, txt descrição. Então eu consigo recuperar a referência de cada componente. E o que eu quero fazer agora? Eu quero definir um evento de clique no botão confirmar. Quando eu clico aqui no botão confirmar, ele não escuta eventos de clique. Então eu preciso definir um clique no botão. Eu vou precisar recuperar esse botão. Então binding.bt confirmar, eu vou recuperar o ID do botão. E agora que eu já recuperei o ID do botão, eu vou definir uma ação para esse botão, que é uma ação de clique. Então eu vou dar um ponto aqui na frente e eu vou definir o método, esse primeiro aqui, ó, setOnClickListener. Eu vou pressionar o Enter e agora eu estou definindo um evento de clique nesse botão. Agora sim, quando eu clico aqui, ele escuta esses eventos de clique. E aí o que eu quero fazer? Eu quero fazer a primeira validação desse aplicativo. Se o usuário ele não colocar nenhum número aqui na caixa de texto e eu clicar em confirmar, eu quero que apareça uma mensagem de erro, dizendo para ele digitar um número. Então a gente quer validar os campos vazios, porque se eu não fizer essa validação, a minha aplicação ela pode quebrar. Na hora que o usuário clicar em confirmar sem colocar nada na caixa de texto, a gente pode quebrar a aplicação. Então eu quero validar os campos vazios. Mas antes, eu preciso recuperar a caixa de texto. Então eu posso fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada de número, que vai receber o meu binding, e aqui eu vou recuperar o ID da minha caixa de texto, que é o edit número. E aí o que eu vou fazer? Eu preciso capturar o que o usuário está digitando dentro dessa caixa de texto. Então vamos supor, o usuário colocou aqui o número 10. Eu preciso capturar o que o usuário digitou aqui. Para capturar, eu preciso colocar essa variável aqui, ó, text, que na verdade é um editable. Quando eu coloco esse text aqui, eu consigo capturar o que o usuário digitou na minha caixa de texto, que é o edit número. Porém, ele não é um texto, né? A gente precisa converter esse editable em um texto, em uma string. Então aqui eu vou converter para um texto, para uma string. Eu vou colocar esse método aqui, ó, toString, e eu vou converter para string. Então, basicamente, eu estou criando uma variável chamada de número, que está recebendo a minha caixa de texto. Eu estou recuperando o ID da caixa de texto. Eu estou capturando o que o usuário está digitando e eu estou convertendo para texto. Então, eu vou ter um texto dentro dessa variável número. Pode ver que essa variável vai retornar uma string. Se eu não colocar esse toString, essa variável vai ser do tipo editable, certo? Porque aqui é um editable. Então agora eu vou converter para string. Beleza, já estamos capturando o que o usuário está digitando. Se ele digitou 10, vai estar armazenado dentro dessa variável número aqui. Legal. E aí eu vou fazer uma validação aqui. Eu vou utilizar uma estrutura de condição if e eu vou fazer a seguinte validação. Se a minha variável número estiver vazia, eu vou estar utilizando aqui essa função isEmpty, pode ver que tem um F na frente de função. Se a minha caixa de texto estiver vazia, a gente vai exibir na tela do usuário uma mensagem de erro, falando para ele digitar um número, certo? Então aqui eu vou passar um tust, vou utilizar essa classe tust, que é um widget do Android, vou passar um método makeText. Aqui ele espera o contexto da minha main activity, eu vou passar aqui através do dis, e aqui é a mensagem do meu tust. Eu vou colocar aqui, ó, digite um número. Eu vou dar uma vírgula aqui, eu preciso passar a duração dessa mensagem,
Então eu vou colocar aqui, ó, tust, ponto, e aqui eu posso colocar length short ou length long. Length long quer dizer que essa mensagem vai demorar um pouquinho mais em tela. Length short, essa mensagem vai passar de uma maneira mais rápida. Eu vou colocar aqui length short e para executar essa mensagem, eu vou definir aqui um método show para executar. Então vamos lá, vamos executar, vamos verificar como é que está essa lógica aqui. Vamos lá. Beleza, acabei de executar. Se eu não colocar nenhum número aqui, eu clicar em confirmar, ó, digite um número. Então eu preciso digitar um número aqui. Se eu digitar um número e eu clicar em confirmar, a mensagem não aparece mais. Por quê? Porque essa caixa de texto ela não está mais vazia. Só vai aparecer essa mensagem se a caixa de texto estiver vazia. Aí sim vai pedir para a gente digitar um número. Se não, ou seja, se não estiver vazia, eu vou colocar aqui um else, a gente vai, de fato, mostrar ali o nível de pH e também as imagens tudo corretamente, com descrição e tudo mais. Então eu vou criar aqui um método privado, eu vou chamar de escala de pH. Dentro do construtor do método, eu vou passar um parâmetro que vai ser o número. E esse número ele vai ser um texto, então ele vai ser do tipo string. Então aqui a gente vai passar o nosso método escala de pH e a gente vai passar a variável número, né, que é o número que a gente digitou lá na caixa de texto. A gente vai passar para o método escala de pH, vai chegar aqui nos parâmetros do método e a gente vai conseguir fazer a validação aqui embaixo. E aí você vai acessar aquele bloco de notas para a gente ter como base as soluções e as substâncias. Então, por exemplo, se o pH, né, se o número que o usuário digitar for 0, a gente quer mostrar na tela do usuário o ácido de bateria. E aí vai mostrar lá, substância ácida e assim por diante. Então aqui eu posso utilizar if else ou eu posso utilizar um controle de fluxo. Nesse caso, aqui no Kotlin, nós temos o when. Eu vou estar utilizando aqui o controle de fluxo, o when, e aqui na condição do when, eu vou passar o número. Se nessa variável número estiver chegando o valor 0, a gente vai passar esse lambda aqui, e aqui a gente vai passar um resultado que a gente quer exibir para o usuário. Então aqui no txt descrição, por exemplo, a gente quer exibir essa descrição aqui, ó, ácido de bateria e a substância. Então vamos lá. Eu preciso utilizar o binding, eu vou recuperar a referência do texto da descrição, então txt descrição, recuperei, e aqui eu vou passar um novo texto para ele. Então eu vou utilizar aqui o text, vou passar um novo texto para ele, que vai ser uma string, e eu vou passar esse texto aqui, ó, ácido de bateria, vou colocar aqui na frente, eu vou dar um espaço aqui, eu vou colocar o /n, eu vou pular uma linha, e eu vou colocar aqui na frente o próximo texto, que é o tipo de substância, substância ácida. Então eu vou copiar isso daqui e vou colar aqui na frente. Aqui pode ficar colado mesmo, bem colado mesmo aqui. Beleza, mostrei a descrição, mas eu preciso mostrar também, eu preciso mostrar a imagem da amostra do tubo e eu também preciso mostrar a solução. Então nesse caso, se for 0, ácido de bateria, substância ácida, e a gente vai colocar aqui, ó, nessa ordem, ó. O S0 é o ácido de bateria. E o T1 vai ser essa primeira amostra aqui. O T1 vai ser tanto para o 0 quanto para a primeira imagem. Vai ser tanto para o 0 quanto para o 1. Então agora eu vou passar uma imagem para o nosso IMG tubo. E para passar uma imagem, eu vou estar utilizando o método setBackgroundResource. Eu vou estar passando uma imagem para o nosso IMG tubo. Repare que esse setBackgroundResource ele retorna um inteiro. Então nesse caso as imagens elas vão ser do tipo int. E aqui eu vou passar através do R do Android, ponto, Drupal. As nossas imagens estão aqui no Drupal, né? Ponto. E aqui eu vou passar o T1, que é o tubo 1, aquele tubinho vermelho, porque é ácido, tá vendo? Eu também vou passar aqui, ó, uma imagem para o nosso IMGS, que é a imagem da solução. Então eu vou recuperar o ID da imagem, eu vou definir o método set
background resource, que também espera um inteiro. Eu vou passar através do r.drawable, eu vou passar o S0, solução 0. Nesse caso é o ácido de bateria. Então vamos lá, vamos executar. Não coloquei nada, digite um número, certo? Está vazio. Agora eu vou colocar o número 0, porque por enquanto a gente só está validando o número 0. Se o usuário colocar o número 0, vai ter 0 dentro dessa variável, a gente vai passar para o método escala de pH, vai chegar a 0 aqui no parâmetro do método e a gente vai passar para a condição. Se essa variável número conter o valor 0, a gente vai exibir esse resultado aqui. Ácido de bateria, a imagem do ácido de bateria e o tubo vermelho. Vou clicar em confirmar e é isso que aconteceu. Vai aparecer o tubo vermelho ali, né? Ácido de bateria. Ele vai pular uma linha aqui, né? /N, e já vai mostrar aqui, ó, substância ácida e a imagem da bateria. E isso a gente vai fazer com todos os outros. Então, por exemplo, o segundo aqui, que nesse caso é o valor 1, é o ácido estomacal. Ainda é substância ácida. Então, a gente vai fazer isso para todos, ó. Eu vou colocar aqui, né, aspas duplas, porque é uma string que está chegando dentro dessa variável. Se o valor for 1, se o usuário digitar o número 1, a gente quer mostrar esse resultado. Aí eu posso copiar esses 3 aqui, certo? Por quê? Porque vai ser a mesma coisa. Eu vou exibir uma descrição, a imagem do tubo e também a imagem da solução. Então a gente vai passar aqui o S1, que é o estômago. A amostra vai continuar sendo T1 por enquanto. E aqui a gente vai mudar. Eu vou colocar ácido estomacal aqui na frente. Vai continuar sendo substância ácida, né? E a gente vai fazendo para os outros, ó. Se o valor for 2, que o usuário digitar, aí você vai seguindo a sequência daqui por diante, ó. O tubo vai ser o T2, porque agora é 2, né? Então vai ser o T2. Ele continua sendo vermelho aqui, né? Só que vai ter um 2 aqui na frente. Esse daqui vai ser o S2. Aí aqui vai ser limão. Eu coloco aqui limão. Ele continua sendo substância ácida. E assim você vai fazendo para todos, tá, pessoal? Suco de laranja, tomate, vocês vão ter aí todas as descrições. Eu vou fazer aqui rapidinho, mas você faz depois. Eu vou fazer aqui e eu já volto. Beleza, acabei de fazer todos aqui. Ó, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem que fazer até o 14, né? Porque é de 0 a 14. Então vai pausando aí o vídeo. Se você fizer diferente aí, me acompanha aqui. Beleza, então agora eu vou executar. Vou clicar aqui no 0. Ó, escolha o número de 0 a 14. 0. Ácido de bateria, substância ácida. Vai aparecer aqui, ó, vermelhinho. É a bateria. Vou colocar agora 1. Ó. Vai mudar para 1 ainda, né? Vai ser o mesmo. Ácido estomacal, substância ácida. Vai mostrar aqui um símbolo do estômago. Vou digitar o nível de pH 2. Ó, mudou para 2. Limão, substância ácida. Vai mostrar o símbolo. E assim por diante, ó. Laranja. Tomate. Café. Urina, né? Água, ó, e vai mudando a cor da amostra. Água do mar, bicarbonato de sódio, ó, pastilha antiácido estomacal, aí 11, solução de amônia, água com sabão, água sanitária e limpador de ralo. Beleza, se eu colocar um valor totalmente diferente aqui, ó, não vai acontecer nada, né? Só que aí, qual que tá o problema aqui, ó? Se eu apagar o número que tá aqui, ó, tá vazia a caixa de texto, né? Se eu clicar em confirmar, digite um número. Só que ele não limpou os campos. Então, quando não tiver nenhum número aqui, além de aparecer a mensagem para digitar um número, eu quero limpar essas imagens, essas descrições.
eu quero evitar que isso daqui aconteça. Para fazer isso, aqui nessa parte da validação, além de eu mostrar uma mensagem, eu vou fazer o seguinte, eu vou recuperar a descrição, o txt descrição, eu vou passar um novo texto, nesse caso eu vou passar um texto vazio. Então o texto vai ficar vazio, eu também vou recuperar a imagem do tubo, né, da amostra, eu vou definir aqui um set background resource, ele espera aqui um inteiro. Nesse caso eu vou passar 0. Quando eu passo 0, quer dizer que vai ficar vazio aqui, não vai ter nenhuma imagem. Eu estou setando um valor vazio. E aqui eu vou colocar novamente ó, binding.imgs set background resource, eu vou passar como 0 também. Vamos executar e agora ele vai manter ali tudo vazio. Vou clicar aqui, digite um número, se eu colocar um número aqui, por exemplo, 10, ele vai buscar lá o 10, normal. Se dentro dessa variável número conter o valor 10, a gente vai mostrar a pastilha antiácido, a imagem dela e o tubo azul. Se eu tirar os números aqui, está vazio. Agora, a gente não vai só mostrar a mensagem, a gente vai limpar a descrição, a gente vai deixar vazio a imagem do tubo e deixar vazio também a imagem aqui dos símbolos. Então, eu posso clicar aqui em confirmar. E automaticamente ele pede para me digitar um número. Pode ver que eu limpei os campos. Pessoal, basicamente esse aqui é o aplicativo que eu ensinei para vocês nessa série de vídeos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. E eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!